A pandemia tirou o sono de muita gente e piorou a vida de quem já convivia com transtornos desse tipo. Se você sofre com problemas na hora de dormir, o bate-papo de agora é para você. Junta-se a nós o médico psiquiatra do Hospital das Clínicas da USP, Alexandre Pinto de Azevedo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Oi, Gustavo. Obrigado pela oportunidade. Doutor, os problemas do sono aumentaram durante a pandemia, na sua percepção? Na verdade, a gente viu dois fenômenos ocorrendo diante dessa pandemia. O primeiro deles, que tem relação com os sintomas ansiosos e emocionais que surgiram, e isso repercutindo na qualidade do sono e gerando muitas vezes insônia, quadros novos de insônia, ou às vezes até desorganização de uma insônia que já estava bem compensada. E um segundo fenômeno que diz respeito às mudanças de rotina por conta do isolamento social, do confinamento, do home office. Isso acabou determinando o que a gente chama de distúrbio do ritmo circadiano. Então, muitas vezes as pessoas acabaram deslocando a sua rotina de sono, indo dormir mais tarde, acordando mais tarde, e isso bagunçando um pouco o dia a dia delas. O doutor, para ficar mais claro para as pessoas que nos ouvem, esse ciclo tem a ver com o ciclo da luz, escuridão, né? É isso. Quanto tempo a gente fica no ambiente claro e depois no escuro, é isso? Isso mesmo, o que eu falei do ritmo circadiano é exatamente essa ciclagem entre noite e dia, claro e escuro, sono, vigília. Então, essa desorganização, maiores tarefas em casa, a possibilidade de acordar mais tarde porque não precisa se deslocar até o trabalho, já que vai fazer home office, fizeram com que as pessoas mudaram seus hábitos e acabaram mudando a sua rotina de sono, o horário de dormir, o horário de acordar. Sim. Muita gente também, doutor, que está ficando mais tempo em casa, acabou se usando, que já era um fenômeno que já estava em vigência, digamos assim, cada vez mais na tela. Tela da TV, do celular, do computador. Muita gente já sofria de problemas do sono relacionado a isso. Agora, na quarentena, então, nem se fala. Muita gente ampliou aí o uso desses equipamentos. Isso também atrapalha? Sem dúvida nenhuma. Todos os eletrônicos, em especial os eletrônicos portáteis, tablet, smartphone, notebook, aqueles que você pode levar para onde você quiser, isso também acaba estimulando de uma maneira inapropriada a nossa retina e desregulando a liberação de alguns hormônios que têm relação com o sono, em especial a melatonina. Então, o uso desses eletrônicos e a luminosidade desses eletrônicos, não somente pela questão luminosa, mas também pelo hiperestímulo em relação a pensamento, em relação a tarefas, em relação a informações, também modificaram a qualidade desse sono e os horários do sono. Doutor, a gente começou a receber perguntas aqui do pessoal que está nos assistindo neste momento. A Graça Santos, que é do Maranhão, ela gostaria de saber o seguinte: se sonhar muito enquanto dorme é saudável? Na verdade, isso não tem valor clínico. Tanto faz sonhar muito como sonhar pouco. Há pessoas que dormem muito bem e referem que não se lembram de nenhum dos seus sonhos. Isso não é referência de qualidade boa ou ruim do sono. Porém, há um distúrbio em que pode acontecer por vezes, que é o que a gente chama de sonho épico, que é um sonho em que dura, a sensação de que dura a noite toda, em que a pessoa acaba sendo envolvida em muitas atividades e acaba referindo uma sensação de sono não reparador. Isso sim é um sono não saudável. Sim, a pessoa acorda até cansada, né, doutor? A Maiane da Bahia, ela pergunta o seguinte: se comer bastante alimentos gordurosos durante o dia pode fazer com que a pessoa ronque muito durante o sono? Na verdade, não. A relação entre sono e alimentação diz respeito à quantidade, não à qualidade do alimento que você ingere. Então, a gente sempre orienta a não fazer grandes refeições próximo ao horário de dormir, porque o sono, ele exige um metabolismo e exige um funcionamento corporal adequado para garantir tanto o seu início quanto a sua manutenção. E se você faz refeições pesadas, você acaba desviando a função fisiológica do corpo para o processo de digestão dessa refeição. Mas qualitativamente, o alimento que você escolhe, não existe nenhuma evidência científica que pode modificar a fisiologia do teu sono e não relacionado ainda mais às pausas respiratórias que levam ronco ou que a gente chama de apneia do sono. Doutor, durante esse período que a gente tem observado também é um aumento da ansiedade, né? Como controlar essa questão? Pois é, Gustavo, e a ansiedade ela vem muito relacionada às incertezas.
ao medo da infecção, ao medo da manutenção do seu trabalho, às perdas financeiras, ao controle dos filhos que estão fazendo escola online, à demanda do trabalho de casa, de limpeza, de higienização. Então, o que a gente sugere é estabeleça rotinas. Horário de dormir, horário de acordar, horário de fazer as refeições, horário de tomar banho, rotinas, para que cada dia você não precise pensar sobre o seu dia. Automaticamente você já sabe como você lidará com ele. Você só vai ter que aprender a lidar com situações novas e novas adversidades. Então, quando você estabelece uma rotina e sincroniza o seu dia, é muito mais fácil você evitar adversidades e experiências ansiosas novas. Olha, a Vera é de Campinas e ela pergunta o seguinte: quantas horas de sono é o ideal? Cada indivíduo vai ter o seu ideal de sono, mas a média considerada adequada gira em torno de 7 a 8 horas de sono. Nem menos, nem mais é fisiologicamente bom, é considerado não saudável. O que a gente sabe é que o limite mínimo deve ser 6 horas, o limite máximo deve girar em torno de 9 horas de sono. Agora, doutor, você acredita que muita gente negligencia a importância do descanso? A gente sabe que muita gente, deixa para lá, a gente relaciona normalmente isso às pessoas mais jovens, mas nessa época de quarentena, tudo mudou, A gente tem comportamentos aí, é muito diversa essa questão, mas muita gente não dá a devida importância para o descanso? Gustavo, as pessoas negligenciam o seu sono, infelizmente. Então, acham que é menos importante, acham que pode usar aquele período que você estaria dormindo para realizar outras atividades e elas não dimensionam o quanto o pouco sono traz prejuízos físicos e mentais em médio e longo prazo. Desde relacionado à atenção, concentração, memória, produtividade, em relação à disposição corporal, dores crônicas, em relação à prevenção de doenças cardiorrespiratórias, metabólicas, neurológicas. Então, você disponibilizar um tempo suficiente para o teu sono e manter uma regra razoavelmente regular no dia a dia do horário de dormir e acordar, você vai estar utilizando algo que é seu, fisiológico, dormir, para prevenir adoecimentos. Olha, tem mais uma dúvida aqui de telespectador, não informou o nome, está chegando aqui, é o Carlos. Ele quer saber o seguinte, ele é de Valinhos e, segundo ele, o que nós podemos fazer para melhorar o sono profundo? Gustavo, isso também é um mito. A gente não tem como dimensionar o que não seja por um exame específico, e ninguém precisa sair por aí fazendo esse exame. A gente não tem como dimensionar o que é um sono leve, um sono superficial, um sono profundo. O que importa é a qualidade reparadora do indivíduo. Então, ele não tem que se preocupar em saber se ele está tendo sono leve ou profundo. Ele precisa acordar no dia seguinte com a sensação de que eu dormi bem. A grande maioria das vezes, o que determina esse dormir bem é a quantidade de horas que você disponibilizou para dormir. Então, estar atento à quantidade de horas necessária é o mais importante. E aí, as outras mudanças comportamentais a respeito de uso de eletrônicos, a respeito de ruídos, de sons, de luminosidade, de conforto térmico, de um colchão bom, de um travesseiro confortável, tudo isso influencia na qualidade reparadora do sono. A Marta, do Piauí, quer saber se tirar um cochilo à tarde, atrapalha uma boa noite de sono ou não? Se o cochilo for realmente apenas um cochilo, e a gente quantifica isso em torno de 20 minutos, 30 minutos, realmente não é um problema. Não é bom nem ruim. Na verdade, algumas pessoas se sentem revigoradas, outras pessoas referem que se sentem cansadas quando tiram esse cochilo. O que a gente evita o cochilo diurno é para quem está em tratamento, já foi diagnosticado como um portador de insônia. Para quem tem insônia, definitivamente dormir durante o dia não é uma boa ideia. Para quem não tem insônia, isso varia de pessoa a pessoa em qualidade reparadora desse cochilo. A Alessandra é de Campinas e quer saber o seguinte, se a falta de sono pode causar depressão. Existe uma relação que a gente chama de bidirecional entre a depressão e a insônia, uma privação do sono, uma pouca disponibilidade de sono. As duas estão correlacionadas. Tanto a depressão pode levar a um sono de má qualidade e a insônia, quanto a insônia ou a privação de sono e um sono de má qualidade podem predispor à depressão. Esse é mais um dos motivos que a gente fala a respeito, como eu estava falando há pouco, a respeito de você prevenir alguns adoecimentos, inclusive adoecimentos psiquiátricos, mentais, através de algo que é de graça, que é fisiológico, que é você dormir.
Sim. Doutor, para a gente encerrar, a pergunta dourada do momento. O senhor está dormindo bem ou não? Muito bem. Eu sempre dormi bem, eu sempre cuido bem do meu sono, eu respeito o meu ritmo fisiológico e eu considero que o sono é algo que é o que a gente pode fazer de mais simples para cuidar da nossa saúde. Maravilha. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Gustavo.